Boa noite a todos. Hoje é dia 28 de abril de 2025. Começamos mais um Darshan. Lembrando que o Darshan são perguntas feitas ao mestre, enviadas de forma anônima. E toda semana, a princípio, nós temos esse Darshan. E hoje é mais uma delas. Ontem, no grupo do discipulado, o estudo foi sobre o medo. Então, eu queria falar um pouquinho como o Darshan pode nos conduzir a transmutar esse medo com o nosso mestre. Quando nos aproximamos de um mestre vivo, não é apenas o seu olhar que nos toca, é o invisível que ele carrega. O Darshan é como a alvorada tocando a pele da noite, suave, silenciosa e inevitável. Diante dele, o medo, feito névoa densa, começa a se desfazer porque no olhar do mestre há ausência de temor e a certeza. Não tem palavras, não com palavras, não com promessas, mas com a pura vibração de quem já atravessou a noite escura e conheceu o sol por dentro. O medo que mora na mente perde seu trono, pois o Darshan não fala a mente, ele fala a alma adormecida. Desperta uma lembrança antiga, a memória de que somos vastos, indestrutíveis, sustentados pela mesma força que move as estrelas. Assim, a coragem não nasce como uma ordem, mas como uma flor, silenciosa, espontânea e inevitável. O coração se expande e o medo se escon- sem lar para se esconder simplesmente evapora. O Darshan não lembra, nos lembra. Nós somos a gota não somos a gota ameaçada pelo oceano, somos o oceano em forma de gota. É, Saulo, hoje nós temos três perguntas. Desculpa, cinco. Hoje eu tô difícil, né? Nós temos cinco perguntas. Três de hoje e três de 15 dias atrás, tá? Que foi na terça-feira. Então eu vou começar pela semana retrasada. É, para varre, você tá difícil mesmo, porque 3 mais 3 são 6 e não 5. Eu acho que eu faltei nessa aula de matemática. São cinco. São cinco. São duas do dia 15 e três de hoje. Então, vou começar com as do dia 15, tá bom? Que são Tá bom, duas, mas três de hoje são cinco. Vamos lá. tá bom. Essa pergunta, ela é bem extensa, então assim que eu terminar de ler, eu já vou colocar, tá bom? No chat. É uma pergunta Pers- mesmo? no final é. Tá. Percebo que, mesmo com todo um trabalho espiritual já há anos, minha atitude perante a vida é de desconfiança. Eu nitidamente percebo pensamentos de que Deus divino não vai me presentear com, com o andar do que faço. Depois eu corrijo. Além de ter uma dificuldade imensa em movimentar algo na minha vida, mesmo começando a olhar para mim com alguma admiração para minha história, conhecimento e feitos, é muito difícil olhar para o sucesso e a possibilidade disso, tendo que em toda a minha trajetória de relações e profissional, medo, insegurança e vergonha estiveram sempre presentes. Eu até vejo uma luzinha e tal, mas eu mal sei se estou mesmo em um túnel ou continuo me iludindo, como foi a tônica da última quase década nesses movimentos de despertar. Aceitação é algo que até rola ultimamente, mas vejo uma dificuldade grande em ser grato. Penso que ainda tem a ver com muita dor emocional em mim e questões internas a respeito dos meus pais, em que vejo várias emoções ligadas à raiva de não ter sido cuidado dentro de uma ideia que nem sabia que tinha, das atitudes que tomaram e tomam me desrespeitando ainda. E eu sei que isso me trava, mas depois de anos e anos, tem... Peraí só um pouquinho. Tendo consciência disso, a sensação é que não me movi.
para lugar algum, além do que me aprofundar no ver a situação em mim mesmo. Qual o ponto ainda cego para sair desse ciclo repetitivo e criativamente angustiante? Não vai. Espera aí, eu vou apagar um pouquinho e vou colocar em 2 etapas, tá? Tá bom. Ficou muito comprida, espera aí. É um texto de blog. É, eu já vou colocar o restante, eu vou fechar meu áudio, espera aí. Nossa senhora, a gente podia colocar limite de caractere, né? Como é, assim, a gente tem uma pergunta, mas é uma pergunta que são 10 juntas. Você colocou aqui uma. Tá, eu vou fazer. Tá travando para vocês ou vocês estão me ouvindo e vendo normal? Então tá todo mundo me vendo e me ouvindo normal. Ok. Tá, eu resolvi que eu não vou responder essa pergunta. Eu vou pegar a cerne dela e vou falar um pouco sobre isso aqui, por conta do seguinte, que no final da história eu vou estar respondendo essa pergunta. Mas se eu for respondê-la ponto a ponto, conforme ela está colocando aqui, é, vai ficar muito, muito monótono, porque assim, eu já falei sobre isso inúmeras vezes em números Darshans. Então, a pessoa que vem também trazer uma pergunta, ela poderia consultar os, as respostas que foram dadas e tudo, os desenvolvimentos, acompanhar a sanga, acompanhar o grupo do discipulado, acompanhar todos os encontros de segunda, etc. Porque se toda segunda-feira eu responder a mesma pergunta, a gente não vai desenvolver o conteúdo de despertar algum, tá? Mas, de certa forma, como eu respondo a todas as questões, eu vou responder a todas essas questões, tratando isso de uma forma mais suave. Porque, assim, o que que eu percebo? Eu percebo que todos os conceitos estão muito bem entendidos. Estão tão bem entendidos que está se seguindo a trilha, a senda dos conceitos bem-sucedidos do nosso livro do Despertar Espiritual, disponível para nós em, em qualquer livraria. Porque não há dificuldade alguma em ser grato, em aceitar, não há dificuldade alguma ah, em absolutamente a isso. Sabe por quê? Porque o que está sendo perguntado aqui, de uma forma bem direta, é: eu estou sendo um bom menino, por que que eu ainda não recebi o meu presente? É isso que está sendo perguntado aqui. Eu sou um menino bom, eu limpo meu quarto, eu lavo minha louça, eu ajudo a mamãe a fazer o almoço. Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu não fico. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Às vezes eu acho que eu deveria ir para a direita, às vezes eu acho que eu deveria ir para a esquerda. E assim, por que que eu ainda não saí disso? Então entende assim que mais uma vez a gente vai cair em um ponto aqui, o qual a gente vai falar que o despertar, ele é o que está íntimo da nossa autorresponsabilidade, processo de autogestão, dentro do autoconhecimento. Mas, Saulo, eu sei disso. Eu sei que é autoconhecimento, eu sei que é autorresponsabilidade, eu sei que é autogestão, assim, mas sabe-se no conceito. E não adianta nada nós sabermos o conceito se nós não estamos vivenciando, experienciando isso na prática. Então, se eu sei que algo me trava, eu preciso agir, eu preciso me mover, eu preciso manifestar isso de alguma forma, porque senão eu vou ficar dando volta realmente em absolutamente tudo. E a gente querer trazer todas as dificuldades
justificando ou culpando, ocupando, apontando os nossos pais, a vida, não vai trazer benefício nenhum para a sua existência, independentemente de qual processo que você tenha passado. Seja ele pior que for, ou melhor que for. Porque você pode ter todas as péssimas qualidades e desenvolver virtudes e continuar sendo uma péssima pessoa e nada acontecer na sua vida. Ou você pode pegar todas essas possibilidades virtuosas e fazer acontecer de uma forma diferente. Eu vi outro dia, eu já tinha visto isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. Talvez muitos de vocês já tenham visto e conheçam. Tem um pastor, acho que ele é norte-americano, que ele não tem os dois braços e ele não tem as duas pernas. E ele fala sobre como é bom a vida, e ele surfa, e ele faz um monte de coisa, e parará, e etc. Aonde ele descobriu que a graça da vida dele é justamente mostrar que pode-se ser feliz mesmo não sendo perfeito e tendo um corpo perfeito, porque ele sabe que o corpo dele, o corpo de glória dele é perfeito. E que a experiência dele aqui no planeta é vivenciar, experienciar essa vida dessa forma. Ele é casado, eu acho que ele tem filhos, enfim. Então, eu já falei isso várias vezes, mas assim, quando a gente está com uma certa dificuldade em enxergar de uma forma real aonde está o erro na nossa vida, a gente precisa olhar para um lugar muito poderoso, que é a gente mesmo. Então, dentro daquilo que nós somos e desenvolvemos, nós passamos por esse ponto, ou nós teremos que repetir esse ponto, porque não temos a compreensão suficiente para avançar. Isso pode ser porque você está realizando isso sozinho, isso pode ser porque você está realizando isso no coletivo, isso pode ser de várias formas. A gente tem leis de causa e efeito e tem o karma que vai se correlacionando e entremeando por meio de todas essas questões. A única questão sendo colocada aqui é: eu sou um bom menino, eu estou fazendo tudo direitinho. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, às vezes eu faço birra, às vezes eu não faço birra. Cadê a minha iluminação espiritual, Sal? Essa é a questão que está sendo colocada aqui. Quando que vai cessar essa roda do sofrimento? Sabe quando? Nunca. Se você está aguardando algo acontecer para que essa roda se cesse, nada vai acontecer. Nada talvez seja bom o suficiente para preencher a ideia que você tem de liberação. Como o que nós estamos fazendo aqui não se trata de mais uma experiência, mas sim de levar a clareza e o discernimento para que nós cessemos os transtornos mentais que vêm da prisão da autoignorância, nós precisamos enxergar as coisas como elas são de verdade. E não se trata de ser bom ou mal, se você tirou 10 ou 8 ou 5 na prova. Não se trata de se você arrumou seu quarto hoje ou não. Não é sobre isso. Então, vou repetir. Não existe nenhum tipo de barganha com o divino. Não existe nenhum tipo de barganha com Deus, com o universo, com a consciência. Não existe nenhum tipo de atitude, afeição, qualquer coisa nesse sentido que você vá tomar ou ser, que vai levar
você a um estado de consciência. Por quê? Porque você já é a consciência. Você quer se tornar algo dentro de uma ideia criada daquilo que você seria. Você consegue compreender isso? Qual é a ideia que você tem de você livre do sofrimento? Você está buscando essa ideia. Você está buscando a ideia que te contaram, a ideia que está no livro, a ideia que está no filme, a ideia que está num conto. Por isso que a gente fala, e eu já falei por diversas vezes, que apenas quem relaxa está no momento presente. E aí você vê a questão, com um tanto de paradigmas, sendo eles quebrados ou não, que não deixa o ser humano presente relaxar. Porque você simplesmente só irá compreender o estado de presença quando conseguir relaxar no ser. Então, não há nada que vai levar você a algum lugar. Não tem um ponto cego para sair do ciclo repetitivo e criativamente angustiante. Não há um ponto cego. Todos os pontos estão cegos, porque se estivesse um ponto a ser visto, esse ponto teria luz suficiente para dissipar toda a escuridão. Um exemplo prático: apaga a luz do seu quarto e acende um fósforo. Uma única chama consegue trazer luz a inúmeras outras questões. Então, se você está em busca de um ponto cego, existe uma confusão muito grande sobre o que é luz e o que é sombra, o que é clareza e discernimento e o que é ilusão. Porque se você está buscando por um ponto cego, você está buscando apenas por uma faísca que não foi vista, por um cantinho que não foi pintado, por uma manchinha naquela roupa toda branca. E isso, minhas queridas e meus queridos, relembrando que eu não faço a menor ideia de quem enviou essa pergunta, isso é muito importante estar sendo relembrado aqui com vocês, então não é nada pessoal. Isso é de uma arrogância muito grande. Compreenda que acreditar que estar em um lugar vai levar você a maior sofrimento. Se nós estamos buscando por uma mancha em todo esse quadro da vida, como um ponto cego que eu ainda não percebi, significa que o nosso complexo de mente-ego já conseguiu decodificar talvez 99% dessa ilusão que eu vivo. E veja você, buscando um ponto cego dentro dessa 99% decodificada, já era para você estar com menos sofrimento do que isso. Você não concorda comigo? Se você está se colocando em um lugar de décadas de estudo, autoconhecimento, consciência, sensações, movi, me aprofundei, aí tem a tônica da última quase década nesses movimentos de despertar e aceitação e para. Mas assim, se você está em um lugar, foi justamente o que eu convidei a Sangha a fazer recentemente, continuo fazendo esse movimento e escrevi isso recentemente, inclusive. Desça do pedestal ao qual você acredita que se encontra. Porque o despertar espiritual não se trata disso.
em qualquer lugar em que você se sentir especial, qualquer grupo espiritual, seja ele qual for, seja na igreja católica, na crente, no terreiro, em qualquer lugar, em qualquer grupo de fraternidades, etc, etc. Em qualquer lugar que você tiver e quiserem colocar você como uma figura importante, colocar você em um lugar especial, você sentir essa vaidade no seu coração de que acredita estar em um lugar, acredita que essa luz em você está brilhando mais forte do que em todos os outros seus irmãos e irmãs. Meus queridos, minhas queridas, saiam daí. Saiam daí. Porque entre todos os grandes, entre todos os medalhões, entre todos os grandes seres que vêm a esse mundo trazer consciência, eu ainda tô para nascer. Alguém que se auto-intitula rei, se senta no trono e busca ser servido. Se já nasceu, já caiu. E se não cair, vai cair. E o tombo é grande. Então vamos tomar consciência não daquilo que eu estou vendo. Porque aquilo que eu estou vendo, eu não preciso tomar consciência. Vocês concordam comigo? Eu estou vendo. Vamos tomar consciência daquilo que nós não estamos vendo. O qual, talvez o ponto cego para me tirar do sofrimento seja justamente aquela mancha que eu ainda não consegui reconhecer. E que claramente não vai ser uma manchinha. Porque se ela fosse uma manchinha de um ponto cego, é algo que eu não estou conseguindo ver, eu já teria saído da roda há muito tempo. As questões do sistema familiar, como colocado na pergunta, elas são importantíssimas para se autocompreender. Elas são importantíssimas na movimentação do campo sistêmico, mas elas não determinam quem você é. Assim como seus diagnósticos, assim como qualquer outra coisa. Isso não determina quem somos. Então, nós precisamos que esse autoconhecimento flua da raiz à flor da liberdade, que precisamos plantar em nós através da consciência. Se é apenas um passo que eu posso dar, se é apenas um tropeço, um escorregão, porque é disso que se trata o ponto cego, toda essa questão acima não deveria existir. A não ser que o que se tem é apenas um vislumbre da liberdade e o qual os outros 99% sejam sombra e escuridão. Então perceba, integração, unidade tem a ver com aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Aquilo que você pensa quando ninguém está vendo. Aquilo que você sente quando ninguém está vendo. É o impulso do bem que manifesta todas as nossas intenções, que vêm do intento
antes da prática da ação. Estejamos atentos e atentas. Para quê? Para que essa resposta flua no nosso coração de maneira uniforme, doce, serena e mansa. Qualquer coisa diferente disso, seja áspero, seja negativo, seja arrogante, vai espelhar em mim aquilo que eu preciso ver. Então essa resposta, ela é uma bênção, porque ela é uma pura manifestação do que poderia ou não ser a luz da verdade na minha vida. Então eu posso enxergar esse ponto cego de duas formas. Eu posso considerar que estou em algum lugar e falta algo para que eu me liberte, o que já foi respondido e o que talvez já seja óbvio para você, ou eu estou liberto e existe uma obscuridão enorme que não me permite ver isso. Segunda pergunta. Uma pessoa desequilibrada não consegue ajuda psicológica nem cura? Como se dá a cura? É a própria pessoa que se cura? Ó, eu vou gastar o meu alvará de terapeuta holístico, de meu CRM de médico, meu CRP dos meus diplomas de psicologia, psiquiatrias e todas as medicinas possíveis, o qual eu sou formado para responder essa questão, né? Porque ela é muito objetiva, né? Mas vamos lá, o que que seria uma pessoa desequilibrada, né? Então a gente precisa compreender se essa pessoa desequilibrada, ela é uma pessoa que ela é incapaz, ela é uma pessoa que tem o termo de o qual ela está interditada, ela não consegue nenhum tipo de movimento a nível de ter um processo sei lá, de autogestão aceitável, é uma pessoa incapaz. Então, eu preciso compreender um pouco melhor sobre o que que seria uma pessoa desequilibrada nessa pergunta, tá? Por quê? Se a pessoa desequilibrada aqui, ela é uma pessoa incapaz e ela tem questões que envolvem diagnósticos médicos, clínicos, de profissionais da saúde, eu não posso responder por isso. Até mesmo porque, se esse é o caso de uma pessoa específica, eu não poderia estar falando sem ter conhecimento clínico do caso. E mesmo que tivesse, a minha opinião não ia valer de absolutamente nada, porque eu não sou terapeuta, eu não sou médico, eu não sou profissional da saúde mental para trazer qualquer tipo de posição com relação a isso, tá? Agora, se o que você está me trazendo sobre uma pessoa ser desequilibrada é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa possessiva, é uma pessoa que não aceita um não como resposta, é uma pessoa que, enfim, que bate nos outros, ela rouba, ela xinga, ela não consegue ter uma vida em sociedade porque, sei lá, por qual motivo, aí sim eu posso responder por você, tá? Posso responder para você aqui nesse sentido do que seria essa pessoa desequilibrada. Pessoal, começou a chover muito forte aqui. Se cair, caiu aí para varre e encerra. Faz uma respiração e encerra.
e eu não sei se a voz ficou ruim por conta de chuva ou se está tudo certo. Vocês estão ouvindo bem? Beleza, então. Está chovendo muito aqui. Foi a Vachude, porque estava muito calor. Aí ela falou assim, nossa, podia cair uma aguinha aqui. Aí essas coisas acontecem. Tô brincando, não falou nada. Então, se a gente está falando de uma pessoa possessiva, arrogante, se a gente está falando de alguém nesse sentido, ciumenta, tarará, então eu posso responder, tá? Qualquer pessoa somente conseguirá cura, seja essa cura qual for, se essa pessoa realmente quiser. Cura, tá bom? Cura. Existem processos terapêuticos, sejam eles quais forem, que podem apoiar essa pessoa para que ela chegue em um estado o qual ela tenha consciência para se colocar disponível para ser curada. Então, assim, se eu hoje não consigo responder por mim, algo, alguém, o meu médico, vai me receitar alguma coisa, o qual eu vou ter a possibilidade de responder por mim em algum momento. Quando eu tiver esse poder de resposta pessoal, daí sim eu vou abrir a minha possibilidade de manifestação para a minha própria cura. Ok? Então, uma pessoa desequilibrada não consegue ajuda psicológica nem cura. A ajuda psicológica, em qual sentido? Eu preciso compreender também. Porque uma pessoa não consegue ajuda psicológica por quê? Porque ela não tem recurso, porque ela não vai atrás, ou porque nenhum psicólogo conseguiria entender qual é o problema dela e apoiá-la. Então, vamos partir desses dois pressupostos. Um, tem sempre uma casa de apoio para receber você em qualquer lugar e você pode procurar na sua cidade, qualquer lugar, para que você tenha ajuda. Dois, é o caso de um psicólogo ou uma psicóloga não conseguir apoiar você no seu processo de cura. Ou você não está querendo ser ajudado, por isso que o processo de cura tem que começar conosco, ou o profissional realmente talvez não seja um profissional mais qualificado para ajudar você no seu processo. Bom, como se dá a cura? A cura sempre se dá de dentro para fora. E sempre se dá quando você abre a porta para que essa cura aconteça. E você precisa querer essa cura. Então, como eu já falei várias vezes e repito, por exemplo, aqui, eu desenvolvi uma doença autoimune, eu sei qual é a causa dessa doença autoimune, mas eu não tenho vontade alguma de me curar, ou pedir cura, ou fazer qualquer coisa nesse sentido, porque para mim não faz sentido. Para mim é uma manifestação do divino acontecendo. Então, para mim, eu não estou nem aí para isso. Se você realmente se importa e você quer se curar e você quer qualquer coisa nesse sentido, só vai depender de você. Assim como, por exemplo, eu não vim assim, eu não vim desse jeito, eu quis me curar de mim. Então, eu fiz o meu movimento de autocura, emancipação da minha alma, liberação do meu espírito. Só depende de você realizar o seu processo. Não depende de mais ninguém. Então, essa cura é a própria pessoa que se cura? Depende também de que lugar que essa pergunta está sendo feita. Porque se a própria pessoa que se cura em um local, o qual eu sei que só depende de mim, é a própria pessoa que se cura. Se é a própria pessoa que se cura dentro da não dualidade, significa que não existe o outro. Então, é essa mesma pessoa que se cura. Se essa pergunta quer dizer que a intervenção de medicamento faz com que eu me cure ou não, é uma pergunta que, para mim, ela é muito ampla em um espectro o qual ela pode trazer infinitas possibilidades de resposta. Então, eu estou trazendo várias aqui,
para que a gente integre qualquer uma delas e a pessoa em si que fez a pergunta, ou quem vai responder essa questão, essa pessoa tente compreender no seu campo qual é essa possibilidade que se abre para si. Agora, se você está me perguntando se a fé move montanhas, a fé move montanhas. Essa é a resposta que eu poderia te dar. Agora, se a sua fé for maior do que um grão de mostarda, assim como está nas Escrituras, ela vai mover mais, e mais rápido e melhor. Se essa fé for uma fé que seja menor ainda do que o grão de mostarda, ela pode não movimentar nada. Então, se a sua pergunta é: você é capaz de realizar um milagre em você mesmo ou em qualquer outra pessoa? Vai depender de você e da sua fé, né? Agora, sim, se é possível a pessoa se curar, eu sou prova viva disso. Então, as possibilidades, elas existem, estão disponíveis, nós só precisamos nos agarrar a elas. Mas você pode se utilizar de subterfúgios para se enganar também e acreditar que está realizando seu processo de cura. Faz parte do jogo, faz parte da roda da vida da sangue, né? Faz parte da roda da vida. Então, é uma pergunta que também é bastante ampla. Respondi a primeira pergunta, respondi a segunda pergunta também. Mas a gente poderia tentar fechar um pouco mais o espectro quando a gente trouxesse questões, porque se as pessoas quiserem saber coisas muito específicas, elas vão ter que ser mais específicas nas suas questões, porque senão vai ficar muito amplo. Se as pessoas querem amplitude, mantenham as perguntas amplas. Não tem como eu chegar naquilo que talvez a pessoa desejaria se ela não for mais específica. Mas aqui a gente abre infinitas possibilidades. Mas a cura, ela só vai depender de nós, obviamente. Principalmente se tratando de desequilíbrio e psicologia. No início você pode até estar dopado, não tem problema. Mas depois você vai ter que caminhar sozinho de alguma forma. Terceira pergunta. Saulo, Ananda falou no estudo de ontem que você traz a frequência ômega. Pode explicar mais sobre isso? Não somente eu, todo mundo que está livre do campo. Não tem tempo mais para brincadeira. Ômega é fim. Ômega é frequência de fim. Ômega é corte. Ômega é acabar com a brincadeira. Ômega é liberação. Ômega é parar com a palhaçada. É nesse sentido. Não tem outro sentido senão esse. Falo sobre isso também nas quatro chaves do Cristo, na quarta chave. Né? A quarta chave do Cristo, eu sou o Lótus e me abro para o ômega. Então, eu me abro para o fim. Eu me abro para o fim daquilo que eu acredito que eu sou, para essa autoignorância, para esse sofrimento. É por isso que existe o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Significa que eu não tenho início e não tenho fim. Então, quando a gente traz uma energia de fim, é uma energia de corte, é uma energia de liberação. Então, a gente poderia estar brincando de um monte de coisa aqui, mas o Darshan, ele chega para trazer uma resolução, né? E quem acompanha a gente há muitos anos
sabe que até o nosso blog, tem um grupo no Facebook também, da Sangha, que é ômega regênesis, né, que a gente fala, energia de fim e regeneração. Então, isso sempre foi trabalhado por nós, energia de fim e regeneração. Quarta pergunta. Sei que toda escolha traz uma consequência. Quando desejamos estar num caminho espiritual reto, como saber se a escolha feita está em consonância com esse caminho ou, na verdade, nos afastando dele? É uma fuga mascarada de coragem? Essa é uma pergunta que ela não traz o entendimento correto. Essa é uma pergunta que traz que toda escolha traz uma consequência. Não é isso, tá? O que traz a consequência é lei universal de causa e efeito, é karma, e não é consequência. É uma resposta natural da forma como você age, não é uma consequência. Se você tratar a consequência como um castigo, você vai estar vendo essa questão que foi um, uma tentativa de formular uma questão, mas que não foi bem formulada. Então, não é toda escolha traz uma consequência. A escolha, ela traz o sofrimento. Toda escolha, ela vai trazer um sofrimento. Por quê? E aí, a pergunta tenta trazer da forma correta, tentando traduzir o que seria o caminho reto. Do tipo assim, mas o caminho não é reto? Então eu vou escolher direita ou esquerda? Qual consequência que eu vou ter? Qual caminho que eu vou tomar? Então é uma visão que precisa acompanhar alguns outros conteúdos da Sangha. Eu já explanei isso durante muitas horas, tem muitos estudos, tem muitos satsangs, muitos dashas, onde eu trago especificamente sobre caminho reto, sobre escolhas, onde eu falo sobre karma, quando eu falo sobre essas questões. Então, esse é um entendimento ainda que eu vou tentar aprofundar um pouquinho, porque está meio raso. Não é o caminho reto, ele não é um caminho que não tem curva. É muito importante você saber disso. O caminho reto não é um caminho que não tem curva. Então, se você for tratar o caminho reto, mas eu tenho que virar para lá, eu tenho que virar para cá, eu não estou mais no caminho reto, isso não existe. Não é sobre isso. E aqui nessa questão, há uma tentativa clara de desvirtuar o caminho reto, trazendo a, a questão da lei de causa e efeito do karma como se fosse algo negativo. Algo como positivo seria a consonância e a autorresponsabilidade por meio das escolhas que eu tenho. E não tratar isso como sendo algo, é a consequência aqui. Aí o caminho eu venho para cá, venho para lá, eu estou me afastando, eu estou chegando, isso é medo, isso é amor, isso é fuga, isso é coragem. Não é sobre isso que a gente está tratando aqui, não é sobre isso, mas a pergunta ela está endereçada com o remetente equivocado e com o endereço da carta de chegada um pouco equivocado. Porque a gente precisa ter uma compreensão maior sobre as leis de causa e efeito, as leis do karma, a positividade e a graça da aceitação de que se é reconhecer-se na roda e entender o karma, para que daí sim eu possa compreender a relação entre as minhas ações, se é propósito ou não, se é máscara de coragem ou não. Porque até então, o que eu vejo são máscaras o tempo inteiro.
em qualquer que seja o caminho. Porque o caminho reto, ele é o caminho da não escolha. Se você tem uma escolha e você montou no cavalo da escolha, você já foi, perdeu a vez. Já foi. Não adianta você querer voltar atrás. Já foi. Você vai ter que criar uma outra volta, um outro ciclo, para que você tenha talvez uma outra oportunidade para montar num cavalo de novo. Mas o mesmo cavalo não passa mais. Precisa compreender. Caminhar reto, ele é um caminho que você vai seguir além de e apesar de. Por quê? É aquilo que precisa ser feito. Ponto. Só que você só vai ter certeza desse caminhar quando reconhecer que o caminho reto não é um caminho que você escolhe, não é um caminho que você traça, não é um caminho que você desenha. Porque se você escolher seguir o caminho, você está na escolha. Você está dizendo, Deus, faça a tua vontade. Mas você está comandando o processo até agora. E você só quer se for do seu jeito. Então, que Deus é esse que vai obedecer você? Que Deus é esse que vai trazer a você a referência de vida que você espera? Sendo que você está desenhando toda a ideia da sua liberação do que é um caminho reto. Existem máscaras embutidas nessa pergunta que são muito perigosas, o qual até mesmo eu posso acreditar que estou sendo punido pelo divino pela minha escolha do caminho reto. São as provações que não têm fim. Mas provação de quê? Vou reformular a questão. Toda escolha te levará a um sofrimento. Ou seja, quem está decidindo, definindo, planejando, querendo, buscando, esperando, justificando, guerreando, agindo, quem está realizando isso está em sofrimento. Ponto. Ponto. Quando desejamos estar num caminho espiritual reto, ou seja, você não deseja estar no caminho espiritual reto. Você entende isso? Porque a própria forma do desejo já te levou para um caminho que não é tão reto assim. Porque o desejo está implícito. Os chakras básicos, nas necessidades e nos desejos, e nas vontades. Então, quando desejamos entrar num caminho espiritual reto, você não deseja, você simplesmente entra. Ou seja, você entra por quê? Porque você não tem escolha. Entendeu como é que a gente consegue ir decifrando? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Então tá bom. Então, quando sabemos, quando desejamos entrar num caminho espiritual reto, você já sabe que isso não existe. Como saber se a escolha feita está em consonância com esse caminho ou, na verdade, nos afastando dele? Se você deseja estar em um caminho reto, você já está se afastando do caminho.
Você entende isso que eu estou trazendo? Porque o caminhar reto está implícito o despertar de muitas virtudes na sua vida. Que é o que eu falei aqui nas questões para trás. Não é sobre o que você está demonstrando, é sobre o que você não está demonstrando. É sobre quem é você quando não tem ninguém vendo. Quem é você no seu pensamento, no seu coração, esse você, essa tua vontade, esse é teu desejo real. Então, como saber se a escolha feita está em consonância com esse caminho? Ou, na verdade, nos afastando dele? Se você está em busca de conforto, segurança, questões que estão embutidas nos chakras básicos, o qual nós falamos sobre os desejos e as necessidades, você não está no caminho reto. Você está querendo melhorar o seu. Você está querendo melhorar a tua vida. Você está querendo se arrumar. Você está querendo. Não tem nada de errado com isso. Você só não está aonde pensa que está. Fazendo o que você acredita estar fazendo. Você está numa ilusão. Então, como saber que eu estou no caminho ou me afastando? Você nunca está se afastando de você. É necessária a compreensão da aceitação dos processos kármicos. Por isso que eu falei sobre o sistema kármico aqui no início. Você nunca está se afastando do seu caminho, porque o caminho é uma construção. Você é o caminho, o caminhar e o caminhante, não é isso? Então, se você é o caminho, o caminhar e o caminhante, você nunca está se afastando do seu caminho. Você está aprendendo a desenvolver uma pisada mais arrojada. Você está aprendendo a não ter que dar mais voltas. Você está aprendendo a não agir de tal forma. Você está aprendendo a se liberar, a se permitir mais, a ter uma maior compreensão sobre si mesmo. Você nunca está em um local onde você não deveria estar, com pessoas que você não deveria estar, em processos que você não deveria estar. O seu melhor momento é agora. Coloca uma coisa na sua cabeça. Esse que é você e que você acha que é você também, quando você está fazendo aquelas besteiras no banho, e vai derrubar a televisão. Pode deixar, já entrou. Entrou. Eu só tinha medo dele derrubar aqui as coisas. O amor entrou aqui na chuva, tadinho, tá todo molhado. Tá aqui. Deixa aí, passou aqui atrás. Aí eu me perdi. Alguém lembra onde eu estava? A última frase, sem ser a do cachorro? Enfim. Sim, obrigado. Perfeito, gratidão. Isso que você está fazendo quando ninguém está olhando, essa consciência boba, essas brincadeiras que você faz, essa movimentação que você faz, isso que é você, você precisa reconhecer que esse é o seu melhor estado de consciência. Essa é a máxima consciência que você adquiriu em todos os seus processos. Essa de agora. Mas, Saulo, eu já fui um mestre em outra vida, e aí eu vi que assim, porque todo mundo é alguma coisa, né? Todo mundo é alguma coisa. Todo mundo estava com Jesus, não é isso? Falaram com você no seu grupinho que você estava com Jesus, falaram que você era daquela época, falaram que você estava com não sei quem. Você sempre é alguém importante ali, né? Você nunca é o Zé que vendia couve na esquina. Você era alguém importante. Você nunca era o Zé. Você era sobrinho de Pedro. Aí você ouvia as coisas que Jesus falava e você serviu uvas para Jesus um dia. Você nunca é
o Zeca que estava engraxando sapato e nunca tinha ouvido falar de Jesus na vida. Você estava lá, mas nunca tinha ouvido. Você era o devoto de número 7 do Buda, porque só até o sexto que levou conhecimento. Você era o sétimo, aí você não levou. Então, assim, você precisa compreender que esse estado de consciência que você está hoje, ele é o máximo que você conseguiu chegar até o momento. Mesmo que esteja disponível para você um oceano de conhecimento, você ainda não conseguiu adotar ferramentas suficientes para abordá-lo, para se nutrir. Então, contente-se com isso. Seja grato por isso, porque esse é um passo importante da sua jornada. Tem a ver com todas as questões acima colocadas aqui nesse Darshan de hoje. Tem a ver com todas essas questões. Nós estamos falando sobre aceitação, sobre gratidão, sobre ego, sobre sistema kármico. A gente está falando sobre despertar espiritual aqui. Então, para que nós despertemos espiritualmente, nós precisamos deixar o nosso espírito acordar. Vocês compreendem como é simples? É isso. Não está no que eu faço, não está no que eu não faço, não está. Vamos supor, a pessoa ela quer correr de bicicleta e você está querendo comprar todas as melhores bicicletas para aquela pessoa, mas a pessoa não tem perna. E você está comprando as melhores bicicletas, mas a pessoa não tem perna. Não vai adiantar você comprar todas as bicicletas do mundo, porque a pessoa não vai conseguir pedalar aquela bicicleta. Só se for uma bicicleta manual. Mas eu estou dizendo, né? A pessoa não vai conseguir pilotar aquela bicicleta, porque você está com a ferramenta errada. Então você precisa modular o seu corpo, moldar o seu corpo, trazer o seu espírito, purificar-se, para que essa luz faça morada nessa bicicleta sua aí, para ver o que dá para ser feito. E não o contrário. A bicicleta não vai pedalar sozinha. Ela não vai sair andando sozinha. Ela não vai se movimentar sozinha. O máximo que a gente está tendo aqui é uma contemplação de uma ilusão do que seria eu estar andando de bicicleta mesmo sem ter pernas. Então você precisa dar asas ao conhecimento, você precisa ter perna para pedalar com a perna, não com a mão. Você precisa ter perna para pedalar com a perna. Então precisa despertar virtudes e criar cada vez mais o entendimento de que somente um querer, não um desejar, um querer muito profundo e muito maior do que esse bem-querer que você deseja, somente este querer vai levar você a um conhecimento suficiente para um despertar espiritual. Então, como que você vai saber se esse caminho ele é um caminho do despertar ou se ele é um caminho que você está sendo afastado? Você vai saber, ué. Normalmente você sabe. Você só não quer enxergar isso. Quinta e última pergunta. Transcender os véus da ilusão e encarar os questionamentos mais íntimos da alma. Cada um no seu processo, se estender a mão não seria interferência ou tendencioso? Existe alguma urgência?
Vocês me ouvem? Todo mundo me ouve ainda? Beleza. Tem um satsang que chama algo como transcendendo os véus do auto-julgamento, ou qualquer coisa nesse sentido. Depois a gente pode buscar. É algo nesse sentido. O qual eu falo muito sobre esses questionamentos íntimos da alma, que você precisa transcender esse auto-julgamento para que possa dar rumo. Eu preciso que só feche a porta, por favor, porque está com muito barulho de chuva. Para mim tá. Eu tô tipo gritando no microfone, eu não sei se vocês estão me ouvindo gritado, entendeu? Eu não sei se eu tô parecendo um pastor gritando, porque tá com tanto barulho de chuva que eu tô aqui, tipo, mas então tem esse, assim, sei lá o que, os véus do auto-julgamento, uma coisa assim que precisa ser visto. É... Quem fala sobre esses questionamentos todos aí, né, mais íntimos da alma, enfim, é importante assistir. Ah, aí coloca aqui na questão, né, porque eu estou lendo aqui no chat. Cada um no seu processo, se estender a mão não seria interferência ou tendencioso? Existe alguma urgência? Tudo é urgente, eu vou dizer dessa forma. Tudo é urgente. Para o seu despertar, tudo é urgente. Porque a sua vida, sua alma, seu espírito, seu cotidiano, ele vai fazer de tudo para te tirar desse momento. Ele vai fazer de tudo para te levar para um lugar que não é um lugar onde você deveria estar de verdade, porque faz parte, né? Faz parte disso, a gente sabe muito bem. Por isso que a porta é estreita. Quando a pessoa coloca cada um no seu processo, né, cada um no seu quadrado, se eu estender a mão seria interferência ou tendencioso? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou interferindo no seu processo? Eu estou trazendo a você uma saída para o seu sofrimento? Eu estou direcionando você, segue pela esquerda ou segue pela direita? Eu estou falando para você, fica dentro ou fica fora? Eu não estou fazendo nada disso, entende? Então, você só vai interferir ou ser tendencioso se é isso que tiver no seu coração. Você só vai acreditar que uma palavra amiga vai ser arrogante se você tiver arrogância na sua intenção. Você só vai acreditar que está levando a pessoa para um caminho que não seria o dela se a sua intenção é essa. Se o seu autoconhecimento for profundo, você não vai querer salvar ninguém. Porque já falaram de maneira muito equivocada no estudo de satsang de ontem, do discipulado, de que eu estou aqui para salvar alguém. Sendo que eu falo justamente o oposto disso. E o tempo todo. Eu preciso deixar claro isso. Então, cada um no seu processo, estender a mão, todas as técnicas terapêuticas existem para estender a mão. Todos os grupos, sejam eles espirituais, ou de saúde mental, ou qualquer coisa que seja, eles existem para te dar uma mão. Mas se o profissional da saúde mental ele for além do exercício dele, ele não está sendo tendencioso? Ele não está interferindo? Se o profissional médico, clínico, ele vai além do papel dele, ele não está sendo tendencioso? Ele não está interferindo? Da mesma forma, se você está se colocando à disposição para alguém em um momento o qual a pessoa está vulnerável, você é responsável por aquilo. É por isso que eu digo, da minha parte, as informações que eu trago, elas são disponíveis, estão todas aí gravadas. Você nunca vai ver nenhuma pessoa séria dizendo
o que uma pessoa deve ou não fazer. Porque não se trata disso. Quem deve saber o que fazer ou não fazer é a pessoa, é você. E não alguém trazer a você algo pronto. Porque somente quem está vestindo o seu chinelo é você, não é só você que está calçando seu sapato, não é isso? Só você sabe o que você está passando, não é o outro. Então, ferramentas, grupos, processos existem para serem experienciados e vividos, tanto para você quanto para o próximo. Se você tem a oportunidade de utilizar ferramentas, utilize ferramentas. Eu não utilizei nenhuma. Tem gente que só utiliza ferramentas. E está tudo bem. Se você está em paz, está tudo bem. Está tudo certo. O simples fato de você ter a dúvida de que se a sua ajuda ela é tendenciosa, já acende um alerta para você que fez a pergunta. Qual é a sua intenção em querer ajudar o outro? Qual é a real intenção de estender a mão para o próximo? Então, essa é a melhor viagem que a gente poderia ter. Compreendermos-nos para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Não é isso? Então, que sejamos luz para nós, luz para os outros, para que a gente possa ser digno de todas essas promessas búdicas, não é? Então, lembra qual que é a única função do Bodhisattva que eu trouxe para vocês há 3 anos atrás? Qual é a função do Bodhisattva? Servir o melhor café. Então, se a missão do Bodhisattva é servir o melhor café, você já viu qual que é a sua função também, né? Então, se a função do Bodhisattva é servir o melhor café, você tem que entender o que que vem antes do melhor café, né, para ser servido. Então, se veja que não é um local lá no alto, onde você esperaria estar. É local de serviço, de seva, de redenção, de humildade, de estar se colocando à prova constantemente. Esse é um lugar que é trazido por todos os sábios como o melhor lugar para se estar, principalmente nesse momento de transição planetária. Tudo o que vai tentar suavizar alguma coisa, queridos, é sombra. Porque a luz, ela é clara, reta, direta, objetiva e já trouxe a sua mensagem há milhares de anos atrás. Aí, a decisão é tua. A decisão é tua. Não é isso? São muitos os convidados. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Então é isso. Muita gratidão pela presença de vocês, mosqueteiros e mosqueteiras. Muita luz, muita paz, muita bênção. Que sejamos melhores hoje do que ontem e melhores amanhã do que hoje. Sempre. Namastê. Gratidão.